Júlia. A Júlia é uma amiga minha, irmã em Cristo, já tem um tempo aí, né? Uns 2, 3 anos, sei lá. E a gente se conheceu antes do luto, tanto que eu passei quanto ela passou. E a gente estava conversando esses dias sobre o luto. Até eu vou ler algo para vocês aqui, que ela me mandou. Eu nem falei para ela que eu ia ler, né? Mas ela escreveu assim. A Amanda, que é a editora maravilhosa, ela vai ir colocando as letras aí de baixo. Diz assim: o luto é a língua que só quem aprendeu sabe falar. E para falar é preciso viver. Ele nos faz questionar o porquê de nossa existência, se de fato a alegria da chegada supera a dor da partida. Nos faz indagar se vale a pena mesmo percorrer toda a trajetória da vida. Viver? Sonhar? Lutar? Para quê? Tudo perde o sentido. Nada mais tem cor, tudo é cinza. É a dor que só em Jesus podemos superar. A saudade? Essa nunca vai embora. Sempre pensaremos que não vivemos tempo suficiente com a pessoa que se foi e sempre faltará algo para ser vivido. Sabe por quê? Porque nunca estaremos prontos para perder alguém. É um vazio do tamanho de Deus e de fato somente Ele poderá preencher. Perder dói, mas ensina. É nesse momento que paramos para refletir sobre o sentido da vida e qual o motivo de estarmos aqui. É sobre entender que nada é nosso, mas de Deus. É sobre confiar nele todas as coisas, inclusive a vida. Se confiamos a nossa vida a Deus, por que não confiarmos a morte também? A dor revela em quem podemos confiar. É sobre entender que a morte não é o fim, mas o início. O luto nos leva a um processo de metamorfose. Através dele, damos início a uma longa jornada de identidade, no qual Deus também nos convida a desfrutar de sua paternidade. E quando nos permitimos viver, enxergamos e desfrutamos de todo o seu cuidado. Em meio a tanta turbulência, conseguimos ver o bálsamo que nos traz conforto e alívio em meio à dor. É importante que viva o seu processo sem pressa e sem medo. Não deixe para viver nesse processo depois, não fuja da dor, não pule etapas, pois amanhã ela lhes trará uma bagagem de consequências. Seja como a borboleta que precisa passar pelo seu processo para voar livremente. E assim como ela, você também será livre de toda culpa e dor que está lhe impedindo de voar. Não eternize o luto dentro de você, não faça dele o seu Deus. Isso é forte também. A saudade sempre acompanhará e isso é normal, mas os dias cinzas não podem ser para sempre, já diz Eclesiastes 3:4. Viva, não apenas sobreviva. A vida é um presente que Deus te deu e a morte é uma oportunidade de algo mais. Uau, né? Uau, porque quando a gente conversou, ela falou, eu vou escrever algo sobre isso, e ela me mandou. Eu tenho até um grupo de WhatsApp com alguns filhos que perderam a mãe, e a gente, sempre que a gente encontra alguma coisa que traz, sabe, esperança pra gente, uma canção que nos toca, a gente acaba postando lá. E eu imediatamente, eu nem pedi pra ela, eu já mandei, porque eu acho que assim é tão coerente, e é isso que a gente queria falar um pouquinho. Então a Júlia agora vai começar falando, ela perdeu o pai dela, né? Alguns detalhes, como foi, quanto tempo faz. E eu gosto do começo desse texto que eu li, diz: o luto é a língua que só quem aprendeu sabe falar. E para falar é preciso viver o luto. Né? Então, o pessoal fala muito desse lugar de fala, né? Tá muito comum isso. E realmente, né? Antes, quantas pessoas eu quis, tipo, aconselhar, e hoje eu vi quanto que eu errei, porque eu não tinha aquele lugar, né? E se você que está assistindo esse vídeo nunca passou por um luto tão próximo, só fique do lado. Agora, se você passou, né? Então fala, Ju, como que foi a perda do seu pai, quanto tempo faz? Então, eu perdi meu pai já faz mais ou menos uns 2 anos e 3 meses. E foi um processo muito doloroso para mim, porque eu não estava perto, né? Eu não pude, ocorreu algumas situações que eu não pude enterrá-lo, né? E isso gerou muitas consequências. Mas no início do meu luto, antes do meu luto, na verdade, eu era uma pessoa que eu só queria ajudar as pessoas. Então, eu não olhava para a Júlia como pessoa, né? E
quando o luto veio, isso veio como a gota d'água, né, que faltava para o meu copo transbordar. E aí eu engoli de primeiro momento o luto e falei, não, eu preciso ajudar fulano, ciclano, né, preciso ajudar minha família, todos estão maus. Eu também estava mal, mas eu queria me deixar para trás, né. E aí eu comecei a perceber que eu não podia mais me deixar como segundo plano. E aí eu fui e comecei a me cuidar, né? Me olhar, me entender como pessoa e me colocar no processo, né? Me permitir viver o luto. Isso é importante, extremamente para quem está vivendo esse processo, né? Você tem que viver o luto. O seu luto, se você perdeu alguém que você ama hoje, recentemente, viva esse processo, né? Não deixa esse processo para depois, não deixa para viver ele amanhã, porque hoje você precisa cuidar do filho, do marido, da mãe, do irmão. Não deixa, você como pessoa, você precisa viver o seu momento. Agora é o seu momento de chorar, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes vai dizer isso. Então, se esse é o tempo de você chorar, chore. Viva esse tempo, viva esse momento, não deixe para amanhã, para depois, porque como eu citei no texto, mas se você deixar para amanhã, o luto vai te trazer uma bagagem extensa. Busque ajuda, né? Busca, se você tem a oportunidade de buscar uma ajuda psicológica, busque, né? Não espiritualize tudo também, mas também não leve tudo para o lado racional. Nada melhor do que você buscar, né, viver esse processo do luto aos pés de Jesus. Mas se você tiver uma oportunidade, busque uma ajuda de um psicólogo, busque um tratamento, que isso vai te ajudar muito. Você tem que caminhar com os dois, tanto com a ajuda de alguém, de um psicólogo, né, de um profissional da saúde para te ajudar, quanto aos pés de Jesus. Então, eu acho interessante falar que a Juliana falou que ela estava longe, o pai dela morava em outra cidade, sim, né? E ele foi infarto? Foi uma parada cardíaca. Foi uma parada cardíaca que ele teve. Então, esse tipo de morte, assim, inesperado, né? E até ela chegar nesse local, já havia acontecido, né, o enterro. Então, ela não teve essa despedida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não os detalhes, mas, assim, o que será que foi isso que por um tempo você não quis viver, porque você não viu? Você acha que tem alguma... É legal falar porque que a gente está gravando esse vídeo, porque o Espírito Santo, sabe, me impulsionou a falar sobre isso. E assim, só pelo fato da pandemia, tantas pessoas perdendo, né, entes tão queridos, e assim é uma coisa assim, eu não sei, eu nunca busquei, né, mas pode ser que alguém busque. Então, alguém pode se identificar com você, de também talvez, que nem tem uma amiga minha que a família, depois de Covid, né, como ficou muitos dias internado, preferiu não abrir, já poderia, né, porque já tinha passado o tempo de transmissão, mas preferiu não ver. E eu já ouvi muito sobre isso, quando a gente não vê ali no caixão, até os psicólogos falam muito, você não tem parece aquela sensação de fim. Você acha que tem alguma coisa, ligação ou não? Na verdade, eu sempre cogitei a morte dos meus pais pela lei natural da vida, né? Eu sabia que em algum momento da minha vida eu passaria por isso, mas eu queria, né? Eu desejava ver meu pai pela última vez, né? Por tudo o que aconteceu, né? Da forma como aconteceram os fatos dele, morrer do nada e assim, né? Morreu, acabou. Então eu queria ter olhar para ele, realmente me deparar com o fim mesmo. E isso me gerou consequências porque eu desejava viver esse momento e eu não pude. E exatamente, eu acho que no contexto que nós estamos vivendo hoje, devido à pandemia, há muitos lugares que ainda não permite, né, que você quando você perde, né, a pessoa devido ao Covid, você não pode, né, você só pode enterrou, acabou, você não tem aquele momento de despedida, né, morreu e acabou. E eu acho que é muito mais doloroso, porque quando você quer viver esse tempo, é muito mais doloroso, porque o luto em si, a perca já é dolorosa, mas quando você vê que é como se fosse tirado algo do nada de você, porque você tem aquela relação afetiva, e aí do nada você não tem mais.
Então você não se depara com o fim. É só hoje a pessoa está aqui, amanhã ela não está mais. Você não consegue. O processo ele na sua mente, né? Dificulta, porque é o que você imagina, né? Que você está vivendo com a pessoa, que a pessoa vai morrer e que você, né, vai ter a oportunidade de pelo menos, ao menos enterrá-la. É que ficou preto, achei que tá dormindo. Pode continuar. E aí você tem a oportunidade de ao menos enterrá-la e isso eu não tive. Então isso gerou, sim, consequências. Eu acho que aumentou o meu sofrimento devido... Já tem a bagagem do luto, mas a oportunidade que eu não tive, né, de vê-lo novamente. Mas eu me apeguei muito... eu me apeguei muito em Deus no meu processo, né? E entender que tudo cooperava para o meu bem, embora eu não entendesse. E é muito difícil, né? A gente entende que tudo coopera para o nosso bem, mas na hora de viver o tudo coopera para o nosso bem é muito difícil. E assim, também a gente sempre fala, que nem você falou, eu também pensava na morte dos meus pais, acho que todo mundo, em algum momento da vida, pensa. Só que assim, como a gente segue muito a palavra de Deus, aí eu lia muito aquele versículo, que passa dos 70 anos é enfado e cansaço. Então, eu achava assim, não, depois que chegar nos 70, quantos anos seu pai tinha? Na época, meu pai, ele era bem mais velho. Na época, eu acho que ele tinha uns 60 e algumas coisas. Não lembro exatamente a idade. Então, porque eu sei que a minha mãe tinha 57. Então, tipo assim, eu sei, gente, pelo amor de Deus, eu nunca falo, por isso que eu falo, ninguém tem que comparar com a dor de ninguém. Cada ser humano é ímpar, né? Tem a sua unicidade, né? A sua exclusividade. Então, mas assim, pra mim, eu sei que tem pessoas que perdem filhos, por exemplo, muito pequenos, mas ainda assim que minha mãe tinha 57 anos, muita gente fala assim, mas tipo assim, já parece assim, ela já foi mãe, ela já tinha sido avó, mas não, gente, porque a morte é um choque, ela vai ser um choque sempre, né? E eu gosto de falar muito sobre... eu ia falar que a gente comentou até no dia. Ela não viu, não pôde ter esse tempo, tal, gerou até uma tristeza, né, uma mágoa no coração, tal. E eu tive 1h30, porque a minha mãe morreu assim na semana depois que começou o decreto, então estava muito, muito rígido. E aí eles falaram, 1h30 que vocês vão ter para velar. Na hora eu falei, nossa Deus, o Senhor nem velar minha mãe eu vou, porque quem passou por um velório sabe que 1h30 não é nada, porque até que chegou o corpo, que você está ali, e nós temos, né, o hábito de fazer um culto e tal, piscou, tinha acabado. E aí no começo eu olhei e falei, nossa Deus, que já fui na minha cabeça, nossa, injustiçada, perdi a mãe, nossa, eu não pude nem velar minha mãe, tem gente que vela por 24 horas, etc e tal. Mas aí depois a gente falou que depois que a gente vai para os pés de Jesus e dia após dia, e gente, isso pode ser 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Eu continuo lá nos pés de Jesus acerca do luto. Todo dia eu falo com Jesus acerca disso. Quando dá saudade, quando dá raiva, quando dá qualquer sentimento, eu falo com Jesus. E hoje eu agradeço, sabe? Eu acho que se fosse mais de 1h30, eu tenho 2 irmãs também, nós ficamos assim, abaladíssimas, porque por mais que minha mãe estava em um processo, né, minha mãe teve câncer, ela estava em quimioterapia, mas ela estava ótima, ela estava sarando, né, para os médicos tudo era quimioterapia de prevenção, então ela não estava no hospital, ela estava na casa da minha tia sendo cuidada, então foi do dia para a noite que também ela faleceu. E hoje eu falo, eu agradeço, porque eu acho que se tivesse ficado muitas horas ali, eu acho que teria desgastado mais. Então também com o tempo o Espírito Santo vai te entender, ele está cuidando, né? Ele sabe que se não teve, né, se não deu para você estar presente, ou às vezes você que está assistindo foi algum ente querido que teve Covid por causa da transmissibilidade, não pôde também abrir o caixão, pensa assim, foi cuidar de Deus, porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe o que aquela imagem é gerar, nós não sabemos, né, esses desdobramentos. Mas eu acho importante falar sobre isso, né? Sobre que quando você processa a sua dor em Jesus, né? Obviamente, se você tiver alguma crise, vai para psicólogo, se precisar, vai para psiquiatra. Eu sou tão a favor de tomar remédio, se precisar,
toma, sabe? E, óbvio, cuida da sua alma, só que você precisa também cuidar do seu espírito, né, no Senhor. E uma coisa também que eu até, do que você escreveu, aliás, tudo é lindo, né, do que ela escreveu. Vou deixar na descrição também, às vezes você quer copiar, mandar para alguém. E esse é o tipo de texto que tem que, sabe, assim, proliferar. Porque tem muita notícia má chegando, as pessoas estão morrendo, eu acho que tem que falar. Mas aqui eu gosto que a primeira parte também no começo você fala assim, que você começa a indagar. Para que viver? Sonhar o quê? Né? Que é aquele processo, tipo, todo o seu sonho estava ali seu pai. Em algum momento seu pai ia entrar com você na igreja, você ia falar, você entendeu? Pai, eu consegui, eu vou viajar, etc e tal. E de repente não tem mais, né? Então, esse início de questionamento é muito doloroso, extremamente. Só que te leva ao que a gente começou a falar da identidade. Sim. Te leva a um caminho assim no Senhor de ou descobrir a sua identidade ou de aprimorar a sua identidade. Sim. Fala um pouco assim do que você viveu acerca da sua identidade no Senhor. No meu caso, eu comecei, né, a descoberta da minha identidade a partir do luto do meu pai. Porque eu nunca tinha parado para refletir, né, para pensar quem de fato eu era, né, qual de fato era o meu propósito aqui. E quando meu pai morreu, que eu caí em si, né, que eu reconheci que eu precisava de cuidado, porque era algo também que eu nunca admitia, né, precisar de cuidado. Eu sempre estava pronta para ajudar as pessoas, mas eu nunca queria que as pessoas me ajudassem, né. Eu entendia que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. E quando eu me vi, né, me deparei nessa situação, né, que estava muito forte para mim, foi uma época muito difícil para mim. Eu reconheci que de fato eu precisava de ajuda, né? Tanto de uma ajuda profissional como ser mais intensa com Deus, né? Recorrer realmente aos pés dele mesmo. Eu já perdi o fio da meada. A mãe vai cortar essa parte. Ela não vai, ela vai cortar, ela vai por preto e branco, mas fica tranquilo. Não, é que você estava para falar da sua identidade. Sim. Então, o meu processo de identidade começou a partir disso, né? A partir do meu luto. Foi um mergulho assim mesmo. E realmente algo profundo. Realmente em Deus você vai começar. Será que é porque você nunca tinha feito essas perguntas mais profundas? Sim, na verdade, eu nunca tinha parado para refletir qual seria o meu propósito. Eu só estava vivendo, entendeu? Eu preciso fazer faculdade, eu preciso estudar, eu preciso, né? Eu preciso chegar lá. E aí eu vivia muito assim, eu preciso chegar lá, mas lá onde? Aonde que eu vou chegar? E nunca tava bom, eu preciso estudar, eu preciso me matar, eu preciso trabalhar, eu preciso. E aí eu comecei, quando meu pai morreu, eu fiquei assim, pra que eu vou fazer uma faculdade? Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou sonhar se eu vou morrer também? Quem que vai entrar na igreja agora comigo? Exato. Quem que vai brincar com os meus filhos, entende? Então, tipo assim, eu comecei a me indagar de todos esses questionamentos, porque perde o sentido, porque tudo você projeta a pessoa, né? Ainda mais uma figura familiar, você projeta muito, e aí a hora que essa pessoa é tirada de cena, perde o sentido, a vida perde o sentido. E aí é onde eu comecei a minha jornada, né? Comecei a me descobrir em Deus qual que era o meu propósito, né? Que realmente fazia sentido eu ainda sonhar, fazia sentido eu ainda viver, né? A vida, ela não para, né? O luto, você para por um momento no luto, mas a vida continua, as coisas continuam, as contas continuam, a faculdade, os estudos, tudo as continua. Cobranças continuam. Sim, e por isso que é importante a gente ter um tempo para viver o luto, sim, mas não tornar ele, né, o nosso ídolo, o nosso Deus. Então, acho que isso foi muito forte, né? Que a gente lê aqui, não faça do luto o seu Deus. Sim. E a gente quando ela falou isso, fez total assim, sentido para mim. Porque às vezes você começa a só falar do luto, a só pensar no luto, a só, né, a girar a sua vida em volta do luto. E o luto dói, etc. Eu já falei o vídeo sobre chorar, acho que tem que chorar, acho que né, tem que passar todo o processo. Só que tem um detalhe, nós que cremos em Deus, Ele tem que ser a nossa prioridade. Então que seja assim, pensar no luto, mas
orar acerca do que você está pensando, falar com Deus, levar isso, porque senão realmente, e eu já me deparei com algumas pessoas que, não sei se fazem somente do luto, mas faz até a pessoa, né? A pessoa que se foi, ela é perfeita. Sim. Né? Em Deus, em Deus aumento. Não, elas tinham falhas e lógico que a falta que elas fazem faz a gente, né, só ver o lado bom deles. Mas acho que é interessante falar isso também, né? De não carregar esse deusinho, né? Não, luta agora, é o meu Deus. Uhum. Sim, o que aconteceu? Durante 2 anos eu fiz realmente do luto o meu ídolo, né? Tudo que eu fazia, eu girava em torno dele. O que eu pensava, tudo eu girava em torno do luto, em torno das circunstâncias, em torno do não poder ter tido o privilégio de enterrar o meu pai. Você se sente injustiçada, ao mesmo tempo você começa quando você está no processo, você começa a entender em Deus quem ele te tornou, né? Quem ele te fez, né? Qual que é o seu propósito. Só que tem as turbulências, né? Não, uma hora você entende, né? Até que você tenha aquilo cravado no seu peito. Você passa por turbulências, né? Você passa por questionamentos, né? Por que aconteceu comigo, né? Aí é muito engraçado. É engraçado, eu falo agora que... isso que eu ia falar depois. Mas é muito difícil quando você olha para um amigo seu e ele tem o pai e a mãe e você não tem. Nossa, é muito difícil. É muito difícil você ver pessoas vencendo, que nem pessoas venceram um câncer, sua mãe não conseguiu. Exato. É muito difícil porque comparações. Você começa a se comparar com as pessoas, né? Quando você começa a girar muito em torno disso, você começa a se comparar com as pessoas, você começa a colocar a vida das pessoas muito acima da sua, né? Como se você sempre fosse injustiçado, né? Ou injustiçado. É muito difícil isso. Mas é um processo que o meu demorou 2 anos, tem pessoas que demoram 5, tem pessoas que demoram 1 ano, tem pessoas que demoram 6 meses. Então, por isso que é importante você também, nessa questão, não ficar comparando o seu processo com um do outro, né? Não comparar como você superou o seu luto, como você tem superado o seu luto, como fulano superou, né? Cada um é cada um... E cada um teve uma história com esse ente querido. Tem níveis de proximidade, isso, sabe? E é importante falar, muito, muito importante falar isso. Ela me trouxe, eu gosto muito de conversar com quem perdeu um ente querido. Conversando com a Júlia, muita coisa eu me identifiquei, mas algumas coisas eu já vejo que ela está à frente. Por exemplo, sabe, de alguns sentimentos que eu ainda não cheguei, né, em conclusões, assim. E eu sei que também não que eu acho que isso é para a vida inteira. Sim. Mas respeitar, né? Respeitar isso, ó. E ouvir, né? Eu tenho outro amigo também que perdeu a mãe há 9 anos e eu sempre pergunto, eu chego e falo, olha, o que você acha sobre isso? Porque ele tem um olhar para falar, né? Então se abra, né? Mas isso não quer dizer que tem dias bons, tem dias ruins, tem dias mais cinzas, né? Tem às vezes um cheiro vai te lembrar, uma comida vai te lembrar, uma roupa vai te lembrar, um Facebook vai trazer uma lembrança e vai te lembrar. Então eu acho muito importante isso, a gente respeitar o seu tempo e não achar que a gente está conversando aqui, nossa, estamos bem, não, nós só estamos falando que é possível chegar em algum lugar, assim, de uma visão que só Deus pode dar, é em oração, você falando com Deus parece que Ele vai, vem cá, eu vou te colocar para ver sobre outro prisma, sabe? O que aconteceu em outro lugar, e algumas coisas começam a fazer sentido, né? Obviamente que entender o porquê que Deus leva a minha mãe e o pai dela e não leva dos outros, é uma coisa assim que só a eternidade vai poder revelar, né? Mas você começa assim a crescer, né? A evoluir. Porque não é possível que uma dor dessa, aí que é o ponto final, nós vamos chegar, porque senão não vai parar nunca. A Júlia fala muito, eu falo muito. O versículo que a gente tanto fala de Romanos, né? Que é, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam Deus, são chamados pelo seu decreto. Esses dias mesmo eu falei isso pra Júlia, eu estava com uma amiga minha, num parquinho, sentada assim no banco, e eu até cruzei os braços assim, falei assim, nossa,
Amanda mesmo, a editora maravilhosa. Eu falei assim, Amanda, tô aqui esperando, ela riu até, esperando o quê? Esperando ver o que essa perda tão dolorosa, tão inesperada, tão impensada que eu estou vivendo vai me proporcionar. Porque uma coisa eu falo, gente, eu tenho uma vida cristã, nasci dentro da casa do Senhor, tive essa oportunidade, já vivi muitas coisas, etc. E tudo contribuiu para o bem, né? Obviamente que as outras perdas, outras processos que eu vivi, as outras adversidades, nem se compara com essa da minha mãe, né? Mas ainda assim eu fico assim, porque Deus continua sendo bom. Pra mim ele é bom. Sim. Então eu tô esperando. Você tem esse sentimento? Sim. Na verdade, a perca, né, nos traz para uma zona de dependência, um nível a mais, assim, de dependência em Deus, né? Ela nos ensina a ser mais dependente, né? A entender que nós de fato só temos Ele. Nós de fato dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E que hoje, no processo nós não entendemos, né? Na caminhada nós não entendemos, mas quando nós chegamos lá, né? Quando nós damos um passo à frente e nós olhamos para tudo que Deus fez, todo o processo, aí sim nós falamos, realmente tudo coopera para o bem. Mas, né, a dependência nos leva a pisar e depois a ver, né? A pisar e depois a ver. Então, assim, primeiro eu piso, depois eu vejo, né? Legal, a dependência, a fé, né? Porque às vezes você tá ouvindo tudo isso aqui e parece, mas isso não é pra mim, não. Fala, Deus, você fez na vida da Juliana, fez na vida da Júlia, eu tô dando esse passo pro Senhor fazer na minha vida. Mesmo que você não ache que o que a gente tá falando tenha, sim, razão, faça sentido pra você, porque às vezes as pessoas podem falar assim, elas são frias, elas, não, é um lugar em Deus que você entra, que te dá descanso para passar a dor, porque a dor, eu tenho uma opinião que o luto não se supera, você aprende a viver com ele, né? Sim. Porque, e aí eu também, e esse espaço que fica uma cratera, assim, quando a pessoa, que é uma vida, né, gente? E eu acho que é ali que Deus se oferece, posso preencher? Porque Deus pode ver na palavra, quantas vezes ele fala, eu sou o pai dos órfãos, né? Eu sou o marido das viúvas, olhem pelos órfãos, a religião perfeita é aquela que cuida dos órfãos da viúva. Deus vem e ele vem, eu acredito nisso, que ele vem preencher. Então eu acho assim, em vez de viver que esse rombo dentro da gente, vamos deixar o Senhor preencher. Tem exatamente essa cratera que fica, né, dentro da gente, tem exatamente o tamanho dele, né? Só cabe ele. Só ele entra, só ele consegue. Sim, e muitas vezes quando nós, mediante a dor, se a gente não tem sabedoria, a gente começa a buscar outras coisas para preencher essa cratera, né? E a gente vai começando a jogar entulhos dentro da gente, quando na verdade não nos faz superar o luto, né? O intuito é superar, mas só vai trazendo mais dor, quando na verdade é só realmente em Jesus que nós conseguimos realmente preencher, porque é essa cratera que fica exatamente do tamanho dele. E Deus se revela numa paternidade que a gente nunca viu. O lado paterno de Deus, encaminhar com a gente no luto, é um lado que a gente nunca viu. E isso, a perca, ela tá aí para todo mundo tá sujeito, né, a viver o luto, né? Mas nós escolhemos como vamos viver ele, né? Ele acontece, até então não está no nosso controle, de fato não está, mas somos nós que escolhemos como vamos levar ele. Se nós vamos escolher levar o resto da nossa vida cinza, ou se nós vamos escolher superar, realmente aprender a viver com ele, ele nunca vai embora, a saudade ela nunca vai morrer, porque antes eu achava que quando eu superasse o meu luto, né, o dia que eu superasse o meu luto, eu nunca mais sentiria a saudade do meu pai, é como se apagasse tudo, e na verdade nada apaga da nossa memória, eu só aprendo a lidar com aquilo, né, a não tornar aquilo um peso para os meus dias, né? Lógico que terão dias que, como você disse, serão dias difíceis. Nós somos seres humanos, nós temos que entender isso, né? Mas eu que escolho viver esse luto, eu escolho como que eu vou lidar com ele. Se eu vou viver ele sozinha, se eu vou guardar, se eu vou parar, não vou querer viver ele, vou deixar ele para amanhã ele me trazer consequências, ou se eu realmente vou buscar uma ajuda, ou se realmente eu vou me lançar aos pés de Jesus e deixar que ele venha com a cura, né? Porque uma coisa que a gente
acabou não falando, mas a gente se culpa muito quando a gente perde alguém. Por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não fui, né? Por que eu não falei? Por que eu não demonstrei? Os porquês, né? Por que eu não fiz mais? Já foi, já acabou, né? Não queira, nós não podemos deixar os porquês de eu não ter feito acumular, porque só vai ser mais uma dor, só vai ser mais uma E bagagem. essa culpa Jesus levou na cruz também. Ele já levou. Ele já levou essa culpa, então você não precisa levar. E também você não vai mudar, né? E muito legal. Gente, a gente é um assunto que não tem fim. Quem sabe a gente faça outros encontros como esse, mas é bom falar sobre isso. Porque talvez alguém, né? Muitas pessoas não sabem como falar. Fica, né, fia? Não, vamos falar, vamos. Talvez você nem perdeu ninguém, mas se você não perdeu ninguém, sabe o que você faz? Fica do lado. Eu tô aqui, vamos comer ali junto, vamos ficar junto, né? Porque, e se você tá enfrentando, nosso convite é esse: vá aos pés de Jesus, porque assim, o luto ele é escuro. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus é o sol da justiça, é a luz do mundo. Sim. Então só quando você se chega a Ele, ilumina. Né? O seu dia ilumina, por quê? Pela presença dele. Não que a dor foi embora, não, só ilumina. Então acho que Jesus ele vai fazendo isso, ele tem esse efeito. Mas fala o seu tchau aí, manda beijo, quiser concluir alguma coisa. Você já concluiu, é realmente isso que eu ia até finalizar para falar, que a Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, né? Então, às vezes você ainda não passou pelo luto, né? E espero que não passe tão cedo. Mas se você tem alguém, né, que está passando e você fala, eu não sei o que fazer, né? Eu não sei como consolar, a palavra de Deus já fala, chora com os que choram. Então, chore com aquela pessoa. E não tente explicar nada pra ela, gente. Nada. Ai, Deus fez o melhor. Ok, a gente sabe, mas a gente fica ouvindo isso, irrita. Porque parece que você quer assim, uma resposta fácil pra você parar de chorar. Não, é cômodo mesmo. É difícil ver alguém chorando. É difícil, sabe, assim, lidar assim. Sim. Fica do lado, não. Fica aqui, você tá chorando? Pode chorar. Quer conversar? Quero? Não quero, tô aqui. Vamos, tudo. Acho que é isso, fica perto. Quando a gente perde alguém, a gente não quer que as pessoas fiquem falando, a gente só quer que a pessoa esteja ali. Só se importe com a só sua isso, dor. não precisa ficar dando meus sentimentos. Eu não, quando as pessoas falam meus sentimentos, cara, eu ficava, seu sentimento não vai tirar minha dor, entendeu? Eu ficava assim, seu sentimento não vai tirar minha dor, eu só quero que você esteja aqui. Ore, seja alguém que ora. Mas vamos orar? Vamos encerrar orando, acho que é a melhor forma, porque a gente falou tanto, acho que é isso. Pai, nós oramos agora, no nome de Jesus, e eu sei, Senhor, que além de mim, da Júlia, Senhor, há tantas pessoas que passaram por um luto, seja pelo Covid, seja uma morte inesperada, prematura, Senhor, e ainda que seja uma morte, Senhor, no tempo que, né, acima dos 70 anos, mas ainda assim, Jesus, que o Senhor venha. Nós queremos que o Senhor venha iluminar os dias cinzentos, que o Senhor venha nos abraçar quando as carências vierem, a saudade de um abraço, Espírito Santo, que o Senhor venha abraçar essas pessoas, a mim, as nossas famílias. E nós queremos declarar nossa total dependência do Senhor para continuar vivendo, para continuar sonhando e para continuar, Senhor, cumprindo o seu propósito nessa terra. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas pessoas e que elas sintam agora a presença do seu Espírito Santo, porque só Ele é consolador. A Ti a honra e a glória para sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe.